que você tem que entender? E aí é importante responder essa pergunta para a gente entender o que são conceitos de segurança. O esteroide anabolizante, ele não é para mudar o seu físico, ele é para mudar a sua capacidade física. Então imagina o seguinte, você tem um carro que tem um motor que é capaz de te levar a 350 km por hora. Contudo, sua caixa de câmbio, ela só transfere o suficiente para você chegar a 200 km por hora em relação à potência para a roda. E vocês que são fãs de automobilismo, que seguem aí canais do YouTube como Carwall, como Acelerados, que eu sigo também, gosto. O Rubinho sempre tá pilotando uma coisa bacana lá. Como 50 Racing, né? Os caras sempre têm uma história bacana para contar pra gente aí. Vocês sabem que uma das coisas que os caras que mexem com o carro, eles fazem é medir o que é a cavalaria na roda. Porque uma coisa é a potência do motor, outra coisa é quanto ele entrega de força para a roda empurrar o chão. E a nossa capacidade física, mais ou menos assim, tá? O que é diferente? O carro, ele depende de uma caixa de marchas para entregar a potência do motor para a roda. Nós precisamos de uma velocidade de recuperação e regeneração muscular para que o trabalho seja contínuo. Por que eu falo isso para vocês? Eu já expliquei para vocês a diferença de condicionamento e treinamento. Condicionamento, você sempre vai fazendo a mesma coisa. Então você permanece condicionado. Só que com o tempo existe um processo chamado acomodação, onde você, fazendo a mesma coisa, sua capacidade física vai caindo porque você vai se acomodando a fazer aquilo. O treinamento pressupõe que você vai aumentar força, potência, resistência anaeróbica, resistência aeróbica, flexibilidade em algum momento do seu trabalho. Não necessariamente essas 5 coisas ao mesmo tempo, mas que irá haver uma progressão na quantidade de trabalho realizado. Seja isso de forma absoluta, seja isso de forma relativa, ajustada ao tempo. Ou seja, você conseguir fazer o mesmo treino que você demorava 1 hora, em 50 minutos, houve aumento do trabalho realizado. Tá? Não fisicamente, né? Porque o trabalho é o mesmo, mas houve modificação, por exemplo, da potência, que são grandezas que dependem de aceleração e, portanto, o tempo compõe essa equação. Mas entenda que houve um aumento de capacidade física. É isso que a gente chama de treinamento. Então o esteroide anabolizante, ele não é para mudar seu físico. Eu vou tomar isso para secar, eu vou tomar isso para crescer. Na verdade, não é assim que ele funciona. E se você está pensando em usar esteroide com esse propósito, você vai se decepcionar. Por quê? Porque o esteroide, ele resolve a seguinte equação. Para o que eu tenho de resultado, eu treino 1 hora. Eu gostaria de treinar 1h30, mas não tolero, ou se tolerasse, não teria capacidade de treinar em um período adequado, novamente, essa 1h30 de estímulo. Por exemplo, eu até treino hoje 1h30, mas eu demoro uns 3, 4 dias para conseguir treinar isso de novo. Bom, se você for treinar uma vez a cada 4 dias, né, você vai mais não treinar do que treinar. Isso quer dizer que em vez de você aumentar a quantidade ou a capacidade física, o que vai acontecer é que você vai diminuir. E o esteroide, ele entra para fazer você treinar mais. Mas qual é o grande pulo do gato aí? Quando as pessoas conversam comigo sobre o assunto, eu pergunto, mas você tem disponibilidade de treinar mais? Aí elas falam, não, é exatamente isso. Eu não tenho mais tempo, eu preciso de alguma coisa que me dê uma acelerada. Não é esse o efeito. Pensa que
É exatamente a questão de você entregar a potência do carro para a roda. Você não está fazendo com que o carro ele aumente necessariamente o trabalho. Ele está fazendo com que você aproveite 100% do que você pode fazer, do que o carro pode fazer. Isso quer dizer que ele vai ser levado a níveis maiores de desgaste, quer dizer que ele vai ser levado a limites maiores do que a capacidade mecânica dele, assim como você, se a sua opção for essa. E aí entra no que é a pergunta do Seiji. Existe segurança para você poder usar esteroides? Por essas razões, não existe segurança. Do ponto de vista físico-biomecânico, você sabia que seu tendão ele demora o dobro de tempo do que o seu músculo para se recuperar depois de um treinamento? Pensa agora em todos os seus conhecidos que usam esteroide. Pode ver que todos reclamam de alguma dor. O que é o mais comum? Joelho, cotovelo e ombro. Ou o joelho, o cotovelo ou o ombro está ferrado. Daqueles que são os supinadores, normalmente ombro. Daqueles são os caras que fazem muita remada, muito dorsal, geralmente cotovelo. E da galera que é agachador, leg pressista, geralmente o joelho está com algum problema. Existe uma diferença entre o que você precisa treinar para ter um resultado e a capacidade mecânica do seu corpo de tolerar isso. Principalmente quando você quer as coisas rápidas e você aumenta drasticamente a sua realização de trabalho. Então, não existe, por exemplo, segurança biomecânica para isso. Todo paciente que eu operei nos últimos 5 anos junto com o Zé Carlos, de ruptura de peitoral, todos usavam esteroide ou usaram esteroide em alguma época, né? Então, quando você pega uma estatística de 100%, fica difícil de você... Ah, não tem nada a ver. Pode ser que tenha alguém que tenha lesado o peitoral sem o uso de esteroide? Pode, mas não foi a minha casuística, não é a minha experiência cirúrgica. Minha experiência cirúrgica é, todos os pacientes que até hoje eu operei lesão de peitoral estavam usando ou já tinham usado algum tipo de esteroide. Você tem que levar isso em consideração, né? Dá para simplesmente falar não. Do ponto de vista fisiológico, bom, se você aumenta a demanda muscular, você tem que lembrar que um músculo que é fundamental para você viver, que é o coração, ele também tem receptores para esteroides. Aliás, o coração é o músculo que mais tem receptor para testosterona, GH e hormônio tiroidiano. Então, se você tem um efeito X no seu bíceps, por exemplo, no seu coração, esse efeito vai ser 2x. E até pouco tempo atrás, pessoal, até 10 anos atrás, era muito difícil diagnosticar precocemente. Um dos caras que estudou isso, eu falo sempre para vocês, o João Gifone, que deu curso disso na clínica esse ano, a doutora Renata, trabalham juntos, né, e que fazem um exame chamado strain, né? Você sabe que o coração não bate, né? Você sabe que o coração, ele torce. Ué, a natureza, pessoal, ela segue princípios de economia de movimento básicos. Como que você escorre um pano molhado? Você aperta ele assim, você esmaga, ou você torce ele? Você torce, por quê? No processo de torcer o pano, a eficiência mecânica que retira o líquido da trama do pano, ela é maior. E isso quer dizer o quê? Que quando você tem um processo de torção, aparentemente, a eficiência na retirada do líquido que está associado a esse objeto ou esse material é maior. Então, o coração, ele torce no eixo, ele faz um movimento muito bonito. E que você precisa de... Existe um programa naqueles ultrassons Dopplers, as máquinas de fazer ultrassom de coração, que ele faz essa avaliação. E o que é o trabalho do João e da Renata? É justamente mostrar que quando você faz um Doppler comum, dificilmente você pega alterações
de contratilidade do músculo cardíaco por uso de esteroide. Mas quando você faz o strain, aí você pega essa alteração e pega precocemente, tá? Daí, você tem o que são as alterações metabólicas. Todo esteroide leva um aumento da resistência periférica à insulina. Todo esteroide. Progesterona faz isso, testosterona faz isso, estradiol faz isso. Isso é uma das razões da pílula anticoncepcional que as mulheres usam para evitar gravidez ter relação com a modificação do comportamento alimentar relacionado a alterações de resistência periférica à insulina. Então, por que não é toda mulher que engorda quando toma pílula? Simples. Algumas têm uma resistência à insulina muito baixinha e quando você coloca a pílula, isso não é suficiente para que ela tenha um impacto no que é a gestão ou a administração energética do seu organismo. Outras não. Outras já têm uma alteração metabólica um pouco mais importante. Isso vai fazer com que, quando você coloque uma pílula anticoncepcional para consumo diário, essa mulher tenha uma alteração crônica e que faça com que ela tenha uma piora na resistência à insulina e, portanto, com que ela tenha uma modificação do que é o comportamento alimentar. Por quê? Porque resistência à insulina dá fome. Tá? Pessoal, vou responder para vocês o superchat assim que eu terminar as 3 perguntas do Instagram. Segura aí, porque senão vocês fazem as perguntas, elas somem. Então, quando a mulher ela desenvolve essa resistência à insulina, ela começa a comer mais, porque ela sente mais fome, porque é isso que a resistência à insulina faz, e muda-se o comportamento alimentar dessa pessoa. Isso faz com que ela tenha um favorecimento para ganho de peso, notadamente gordura, tá bom? No homem, bom, quando você usa um esteroide, mesmo que seja um anabolizante, né, você tem essa tendência, primeiro, de aumento muito da fome, segundo, mudança do comportamento alimentar, e terceiro, você pergunta para mim, mas derivado de HT, ele às vezes afina a pele. Verdade, mas por que isso acontece? Porque você tira gordura do subcutâneo e transporta para o visceral. Então você fica com aquela barriga que a pele é fina, mas ela é estufada. Você já viu isso na academia, com certeza. Principalmente mulher. Quando você vê mulher que tem aqueles estigmas de uso de esteroide, você vê que ela tem um estomaguinho altinho assim. O que é isso? Isso é gordura visceral epigástrica, que vem da remoção da gordura subcutânea e aumento da gordura visceral por conta da ação androgênica do esteroide. Então, Seiji, não existe 100% seguro, meu. Em primeiro lugar que medicina, nada é 100% seguro. O que você está fazendo de certo já não é 100% seguro. Agora, se você quer usar a medicina para fazer uma mudança na sua fisiologia, aí que você assume mais riscos ainda. Qual é o problema? São riscos tardios. E é difícil a gente, com a cabeça de hoje, avaliar o que será o sofrimento de amanhã. Isso você precisa entender. A gente tem uma dificuldade tremenda de entender o que é a decisão que é clara hoje em relação ao possível sofrimento que a gente terá daqui a alguns meses ou anos.